ao vivo. Mas... Ai, ai, ai. Pessoal, com relação aos mitos. Ó, já tem gente aí, ó, já tem uma pessoa plugada. Eu estou ao vivo. Mas todo mundo tá vendo que está ao vivo. Ai, ai, ao vivo, duas pessoas aí, tá? Vamos ver quem é que está do outro lado aí. Tá, Fabiano e o Guilherme de Melo. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a mitologia grega. A mitologia grega surgiu por volta do século VIII antes de Cristo. Ela começa a se desmembrar enquanto forma de pensamento por volta do século VIII e VII antes de Cristo. Quando nós falamos em mitologia grega, nós falamos em um corpus... Brincadeira, hein? Ah, gente, ao vivo é assim, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Aí, ó. Tô ao... Parece o corpo de bombeiro essa bagaça, meu. Ai, 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 ai. Estou aqui numa quadra de esporte aqui com a galera. Mas então, gente, voltando aqui ao assunto. Quando nós falamos em mitologia grega, a mitologia ela data por volta do século VIII e VII antes de Cristo. E a mitologia grega ela representa, ou representou, melhor dizendo, na história da civilização grega um marco importante, de fundamental importância. Por quê? Porque a mitologia grega foi a grande responsável pela construção da identidade do homem grego. Isto quer dizer que, enquanto construtora da identidade do homem grego, a mitologia ela serviu de base, ela serviu de instrumento para a consolidação da civilização grega. Vale lembrar que a mitologia grega ela surge dentro de um contexto, num período em que as cidades-estados, ou a polis, estavam em pleno processo de formação. Ou seja, as cidades-estados estavam deixando de ser tribos, né, apenas e tão somente pequenas tribos lideradas por um único indivíduo, né, que governava todas as famílias, né, para agora atingir o status de cidade organizada com um sistema tributário específico, com um exército forte, com um exército específico, com uma moeda forte, com uma moeda específica. E detalhe, todas essas cidades, estados, elas plantavam os seus próprios alimentos e, além do que, elas vendiam também, elas negociavam umas com as outras. Pois bem, quando nós falamos em cidade, estado, né, nós falamos em conquistas, em expansão, ou seja, quando nós falamos em cidade-estado, nós falamos em aglomeração, ou aglomeramento, se quiserem chamar assim ou usarem essa expressão. Mas nós falamos em aglomeração, em aglutinação. Aglutinação de quê? De povos. Povos, né, de origem grega, porém com culturas diferenciadas. Todos eles eram gregos, porém, embora sendo gregos, eles possuíam culturas distintas, culturas específicas, uma diferente da outra. Por exemplo, Esparta. A Esparta possuía uma cultura fundamentalmente militarizada. Sabiam? Esparta possuía uma cultura fundamentalmente militarizada. Por que eles possuíam uma cultura fundamentalmente militarizada? Porque eles afirmavam ser descendentes de Hércules. Tá? Então, se por um lado os espartanos eles desenvolveram uma cultura fundamentalmente militarizada, por outro lado os atenienses desenvolveram uma cultura fundamentalmente intelectual. Diga.
Sim. Sim, por causa das culturas. Isso por causa das culturas que se diferenciavam umas das outras. Você está correta quando você faz essa avaliação, quando você faz essa análise. Mas a questão é, quando nós falamos em mitologia, nós não falamos apenas e tão somente em contos sem nenhum significado, contos sem nenhum aproveitamento, ou seja, contos, histórias que não trazem nenhuma lição de vida, nenhuma lição de moral. Sim, se nós analisarmos a mitologia grega a partir da perspectiva única e exclusivamente, repito, única e exclusivamente de Hegel, pessoal, a mitologia não passa apenas e tão somente de histórias, não podendo ser retirado nada, absolutamente nada dela. Agora, quando nós analisamos a mitologia grega a partir da perspectiva do grande helenista, historiador da filosofia, da civilização grega chamado Cornford, nós vamos perceber nitidamente que a filosofia grega ela embute uma certa eticidade, ela embute uma certa moralidade, ela embute ela está emaranhada de uma certa natureza comportamental. Por quê? Porque a mitologia grega, naquele momento histórico, ela serviu de base para a consolidação do ethos do homem grego, ou seja, ela serviu de base para a consolidação, né, da identidade do homem grego. Portanto, naquele período, o homem grego era o que era graças à sua cultura. Quando ele estava sob o diapasão de outra cultura, quando ele estava sob a influência de outra cultura, ele perdia normalmente a sua dimensão normativa do que era ser homem grego. Da mesma forma, a polis. A polis, né, ela foi a grande responsável, né, no que diz respeito aos assuntos mundanos, a grande responsável pela construção da identidade do homem grego. O homem só era o que era dentro da polis. Fora da polis, ele perdia a sua dimensão normativa, ele perdia a sua cidadania. Percebem que tanto a cultura quanto a cidade-estado tem muita relação com a formação do homem grego? Tá. A questão é, quando nós falamos em mitologia grega, né, nós falamos também em cosmogonia e teogonia. E aí nós vamos ver Homero, Hesíodo. Homero e Hesíodo foram autores de grandes obras, de inúmeras obras, as cosmogonias, as teogonias, enfim. Esses autores, né, eles que eram poetas também, esses autores, eles foram os responsáveis por toda a produção literária. Ou seja, embora a cultura do homem grego está única e exclusivamente, né, voltada para a tradição oral, tá? Uma vez que eles conheciam tudo isso através, né, de geração em geração, ou seja, através da tradição oral. Mas havia também o papel dos escritores, ou dos aedos, que eram os poetas. Esses poetas registravam tudo aquilo que era remontado a partir da tradição oral. A tradição oral, em outras palavras, fornecia elementos para esses poetas simplesmente descreverem em forma, né, de escrita, em forma de livro, tudo aquilo que eles tinham, né, enquanto escopo, enquanto elemento cultural, melhor dizendo. Tá. A questão é, quando nós falamos, né, em mitologia grega, quando nós falamos em tragédia grega, quando nós falamos em Homero e Hesíodo, pessoal, nós falamos em cosmogonia e teogonia. O que é cosmogonia? Bom, a palavra cosmogonia é uma palavra, e vocês têm isso aí no caderno de vocês, porque os senhores fizeram esse resumo, fizeram essa pesquisa, e tarefa dada para mim é tarefa cumprida, ordem dada é ordem cumprida, tá? A questão é, os senhores têm a obrigação de ter isso no caderno. Quando nós falamos em cosmogonia, nós nos referimos basicamente a quê? A origem do cosmos.
nós falamos na origem do cosmo. Quando nós falamos na origem do cosmo, nós falamos na origem do universo. Para os gregos, como era a origem do universo? Bom, para os gregos, lá do século VIII, todo o cosmo, ele é fruto da vontade dos deuses. Os deuses criaram o cosmo. Ou seja, partindo do princípio de que tudo foi criado pelos deuses, nada fugia à sua vontade, nada fugia aos seus propósitos. Ou seja, toda a criação estava submetida, estava subjugada à ação desses deuses. Por quê? Porque a criação é produto da vontade deles, é produto da ação soberana deles. Logo, está subjugada por eles. Diga, filha. Fala alto. Na mitologia não foram exatamente os deuses que criaram os cosmos, e sim os titãs, que são os pais dos deuses. Que, por sua vez, são deuses também. Que por sua vez são também. Se não é mortal, era Deus. Mas agora, aí voltou aqui, ó. 5 pessoas aqui, ó. Voltou. Tá. Nós falamos da ação soberana desses deuses. Quando nós falamos em cosmogonia. A questão é, gente, quando nós falamos em cosmogonia, nós falamos em teogonia também. Teogonia. O que é teogonia? A palavra teogonia é uma palavra grega, é a junção de 2 palavras gregas. Theos, que significa Deus. Gonia vem do verbo gonel, que é o verbo, né, originar. Logo, quando nós falamos em teogonia, nós falamos da origem dos deuses. Da origem dos deuses. Mas como assim? Os deuses não eram eternos? Não, para os gregos não. Houve um princípio. E é justamente sobre esse princípio que vai rezar a teogonia. Sobre esse princípio. Sobre essa origem. Mas não fala somente sobre a origem. A teogonia também aborda a questão de como se relacionavam esses deuses. A questão é como se relacionavam esses deuses. Simples. Os deuses, eles casavam, os deuses davam-se em casamento, os deuses, eles se alegravam, os deuses se entristeciam, os deuses se iravam, os deuses festejavam, os deuses tinham ciúmes, sentiam ciúmes uns dos outros. Ou seja, os deuses possuíam as mesmas paixões, os mesmos sentimentos que nós possuímos. Os mesmos. E de quando em quando lá, de vez em quando, dava na louca, dava na cabeça de um, descia até a terra, se relacionava com um mortal. Ao relacionar-se com o mortal, eles acionavam a história. Por quê? Porque do fruto desse relacionamento surgiam semideuses. O que eram esses semideuses? Filhos de deuses com humanos, muito bem. Aham. Até porque ele executou seus 12 trabalhos. Por exemplo, Perseu teve o Teseu que matou o dinossauro, o Minotauro, né? Teve o Perseu que matou a serpente. Exatamente. Há indícios de que o próprio Aquiles teria sido um semideus. Há indícios de que Aquiles teria sido um semideus. Diga.
Não, não. Não, eram apenas mitos, eram apenas os contos que faziam parte da construção da identidade do homem grego. E eu já vou explicar para vocês como, né, essa questão do mito, ela produziu, ela definiu o comportamento do homem grego. Já vou explicar para vocês. Como eu disse, acionava a história, tá? Quem descia até a terra e tivesse se relacionado com o mortal, acionava a história. A questão é que quando nós falamos em relação com dos deuses para com os homens, essa relação ela é vertical descendente. Ou seja, essa relação, ela, enquanto vertical descendente, ela é de cima para baixo. Isto significa dizer, pessoal, que no que diz respeito a essa relação vertical descendente, os deuses falavam, os deuses determinavam e aos homens cabia cumprir essas determinações. Caso os homens não viessem cumprir com essas determinações, os homens, eles estavam fadados a sofrer sérias repressões, castigos. Por quê? Porque eles desobedeceram às determinações desses deuses. Embora querendo desobedecer, eles não ousavam desobedecer. Percebe que há uma lei, só traçando um paralelo com a nossa realidade, há uma lei, eu sei que há uma lei, mas eu não vou transgredir essa lei, não porque não é o meu dever, transgredir essa lei. Mas eu não vou transgredir essa lei, né? Porque eu tenho medo de transgredi-la, porque ao saber que eu vou transgredi-la, eu tenho consciência de que eu vou sofrer penalidades decorrentes desta transgressão. Percebe, gente? A relação é a mesma. Diga, o que você ia falar? Quando o humano se relacionava com Deus, era frequente? Ela está perguntando se a relação dos homens para com os deuses era frequente. É isso? Sim, no mundo grego era frequente. Existia uma frequência muito grande, a relação do homem para com os deuses. Daí a importância de quem? A importância da tradição, a importância da religião. Percebe? A religião era importante por quê? Porque a religião é quem viabilizava, né, mecanismos, né, de aproximação dos homens para com os deuses. Porém, o relacionamento próximo, pessoal, era muito de vez em quando, era eventual. E esse relacionamento era, né, normalmente a fins de que o Deus específico, né, seja ele Hades, seja ele Poseidon, seja ele Zeus, seja ele Eras, enfim, a função desses deuses era deixar uma semente, deixar um legado aqui na terra, entre os homens. Quando Prometeu criou os homens, Deus inundou a terra, só que eu não lembro qual Deus avisou seu filho. Aí tem a história de que jogava a pedra pelo ombro e nascia, né? Uhum. Essa história tem origem com Noé, que também Nós vamos chegar lá. Ela está perguntando se essa história, tá, que fala de um certo dilúvio, lá no mito, né, existe uma relação com Noé, né, com o evento bíblico lá da inundação do dilúvio com Noé. Olha, isso é uma questão a ser estudada ainda. Há alguns historiadores que defendem a tese que sim. O que houve foi um processo de recapitulação, um processo de apropriação. Ou seja, a civilização hebraica se apropria de elementos de civilizações anteriores. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, há aqueles que afirmam que não. Foi o contrário, a mitologia grega quem se apodera desse evento cataclísmico que houve lá, entendeu, na antiguidade, né, com a dizimação da raça humana através de um dilúvio sob Noé, tá? Há historiadores que afirmam categoricamente que foi
Foram os gregos que se apropriaram disso para instrumentalizar, para dar dinamicidade justamente à sua teogonia. Por quê? Porque além de ser uma questão de cosmologia, aí nesse caso específico, também há uma questão aí de teogonia, porque fala da relação do Deus, né, para com o Noé. Diga, filha, fala. Fala? Fala. É que eu ia contar uma história de Loki, que ele foi preso, ele teve 3 filhos com uma titã de gelo, e eles 2 filhos se tornaram do mal, né? 2 filhos se tornaram do mal e tinha uma filha. Aí depois, no final, ele foi preso com as tripas dos filhos dele e colocaram como se fosse um baldinho pingando o sangue da filha dele. Aí todo mundo acha que ele é mau. Certo. Agora, quando nós falamos, o pessoal, o sétimo ano, é o seguinte: quando nós falamos em mitologia grega, nós falamos de uma relação vertical descendente. Quando nós falamos de uma relação dos homens para com os deuses, o que é que os gregos estão querendo deixar para nós como exemplo? Que o homem não é só matéria. O homem também é um ser espiritual. E pelo fato do homem ser um ser espiritual, ele possui, é inato, isso aí faz parte da sua condição humana, a necessidade de se relacionar com um Deus, a necessidade de se relacionar com uma religião. A religião é de suma importância para o homem. O homem, desde o seu estado primitivo, desde a sua proto-história, desde o seu surgimento aqui na Terra, o homem possui a necessidade de manter uma relação com o sagrado. E aí, para manter essa relação com o sagrado, para legitimar essa relação, o homem, ele cria inúmeros ritos, o homem cria inúmeras fórmulas, o homem cria inúmeras religiões. Percebe que a religião, ela surge como produto da necessidade humana, né, a fim de aplacar, de encher, né, de satisfazer os lenitivos que estão dentro de sua alma. Percebem? A religião é de suma importância. Talvez muitos não são dados à religião, muitos se apegam a outras coisas, mas mesmo se apegando às outras coisas, no fundo, a pessoa que é extremamente materialista, ela sente, por mais dinheiro que ela possua, por mais bens que ela possua, né, ela sente que ainda existe um vazio dentro de si. E esse vazio só pode ser preenchido a partir do momento que ela estabelecer um vínculo com o sagrado. Esse vínculo com o sagrado é o seu retorno ao sagrado. De lá nós saímos e para lá nós teremos que retornar. Percebe? A religião, ela proporciona este retorno. Por isso que a palavra religião significa religar ou tornar a ligar. Tornar a ligar quem? O homem. A quem? Ao sagrado. Por quê? Porque houve o desligamento. Então a religião, ela tenta a reaproximação desse ser, desse ente que estava desgarrado, que estava desprendido, ela tenta fazer esta aproximação. Ou seja, a religião é uma ponte que conduz o homem, tá, à divindade. É claro, e aqui vai uma crítica, trazendo para a nossa realidade, é claro que muitos têm usado a religião como um instrumento de manobra. Ou seja, muitos têm usado a religião como instrumento de massificação. O problema não é a religião. O problema não é a religião que é ruim. Talvez muitos vão dizer, olha, a religião, ela é narcotizadora. A religião é o ópio do povo. Não, o problema não está na religião. O problema está no homem que faz mau uso da religião. O problema não está nas armas. O problema está no homem que faz mau uso da arma.
O problema não está no cultivo de valores. O problema é o homem que, ao se apropriar justamente desta ideia de cultivo de valores, de preservação de valores, usa isso como instrumento de exclusão, ou seja, para excluir o outro, e não como instrumento de inclusão. Tudo bem até aí, gente? Na aula que vem eu continuo, tá? Essa questão da tragédia, da mitologia. Quero agradecer ao Mateusito, ao Gustavo Bernardo, ao Robson Ribeiro, Letícia Neves Tardelli, a Isabelle Alves Scheid, aquela irmã que esteve aqui, lembra da irmã Isabelle? Então, a irmã Isabelle Alves, prazer tê-la aqui, irmãzinha. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Fabiano, Guilherme de Melo Delgado, Vinícius Souza, cadê o Matheus? Matheus Oliveira. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês aí, pela presença de vocês. Não, eu não vou filmar vocês não, tá? Não, não. Valeu, gente. Obrigadão aí, tá? Tchau, tchau.